Mateus 20, 29 e 34. Jesus cura cegos também. Saindo ele de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamando-os, perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que nos abram os olhos. Comovido, Jesus tocou-lhe os olhos. Imediatamente recuperaram a visão e o foram seguindo. Amém, Jesus. Nós vemos aí, certamente não foi só a cegueira física que Jesus lhes curou. Tivesse Jesus removido apenas o problema da visão física, aqueles 2 teriam imediatamente ido desfrutar da sua nova condição. Agora eram pessoas normais, com a visão perfeita, podiam trabalhar, ganhar o sustento, podiam se divertir em coisas que antes não lhes eram possíveis, né? Mas não foi nada disso que eles procuraram. Certamente mais tarde eles procurariam um emprego, porque eles não podiam e nem gostariam, com certeza, de continuar esmolando agora que podiam trabalhar, né? Mas a primeira coisa que eles fizeram foi seguir a Jesus. O que diz aí? Imediatamente recuperaram a visão e o foram seguindo, né? A primeira coisa foi seguir a Jesus. Então, o que isso significa? Que obtiveram também a cura para a cegueira espiritual. Eles alcançaram a coisa de maior valor neste mundo, que é a visão espiritual, a visão de Deus, né? A visão do reino de Deus, algo somente dado por Jesus. Vamos ver ainda sobre cegueira espiritual em 2 Coríntios 4 e 4 mesmo. Aí fala de cegos que tiveram o entendimento cegados pelo diabo. Pode ler, Sara. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que ele não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Isso, ainda Efésios 4,18, a mesma coisa. Obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Tá, e que grupo lamentável de cegos, né? Pior do que a cegueira espiritual, aliás, do que a cegueira física. Esses cegos espirituais porque permitiram que o diabo puxasse um véu de incredulidade sobre os seus olhos, sobre o seu entendimento, né? Sobre os olhos do espírito, sobre os olhos da mente, e daí impedindo então que a luz do Evangelho os penetrasse. E sabe como a gente permite que o diabo puxe esse véu cada vez mais espesso sobre o nosso entendimento? É não dando ouvidos ao Evangelho, é recusando-se a dar atenção à palavra de Deus, ou ouvindo e não praticando, né? Entrando pelo ouvido, saindo pelo outro, não pondo em prática. O coração vai endurecendo e os olhos espirituais vão ficando cegos. Então, você tem alguém que faz parte desse grupo de cegos espirituais, vamos fazer como esses 2 cegos da beira da estrada lá de Jericó e clamar a Jesus: abra-me os olhos, faça-me enxergar a verdade. E os salvos também devemos fazer essa oração. O salmista ora lá no Salmo 119, 18, ele diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu faço essa oração constantemente. Praticamente todo dia ao abrir a Bíblia para ler, eu peço isso, porque eu quero contemplar as maravilhas do Senhor. E Ele abre os nossos olhos, então podemos enxergar os tesouros que temos em Cristo Jesus, as riquezas espirituais que temos em Cristo Jesus, que nele são todas nossas. E só dá para ver e para desfrutar se os olhos estiverem abertos, né? Então vimos aí Jesus, o médico dos médicos, cura lepra, cura cegueira e cura também paralisia e coxeadura. Vamos ver isso, Mateus 15, 30 e 31. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos,
e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, aleijados a ficar são e coxos a andar. Aleluia. Então tenha certeza de uma coisa, não era apenas coxeadura física que Jesus sarava. Ele curava também a coxeadura do Espírito. Curava e cura, né? Sempre vamos trazer para o presente. Lá em 1 Reis 18 e 21, nós vemos o profeta Elias lançando uma pergunta e um desafio ao povo de Israel. Ele indaga assim: até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui-o. O que o povo de Israel não podia mais era continuar saltitando, né, coxeando entre duas possibilidades. Era preciso tomar uma decisão: declarar fidelidade a Jeová ou curvar-se diante de Baal de uma vez. Mas o certo era curvar-se diante de Deus, era declarar lealdade a Jeová. É isso que Deus espera de nós, né?